Então, boa tarde, professores. A gente está em mais um ATPC de Ciências Humanas, né, da Diretoria de Ensino de Taubaté. E hoje o nosso tema é Educação Especial e Adaptação Curricular. É um tema que vocês pediram muito nos formulários de avaliação dos nossos encontros. Então, hoje, nós vamos ter a presença da Fernanda, que é a responsável, né, a PCNP responsável pela educação especial na nossa diretoria, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre as particularidades da educação especial. E depois eu e a Flávia vamos falar um pouquinho sobre adaptação curricular no componente de Ciências Humanas e Geografia e História. Então, eu gostaria de retomar com vocês alguns combinados importantes, que é manter os microfones desligados durante a reunião, evitar clicar no botão apresentar agora e qualquer print no celular ou no computador, especialmente no dia de hoje, em que nós temos uma gravação, um vídeo, né, da PCNP Fernanda para passar para vocês. Então, para que não interrompa o vídeo, né, para que a gente não tenha que depois retomar com o vídeo, pedir para que vocês tenham uma especial atenção no dia de hoje. Vocês podem anotar as dúvidas, colocar as dúvidas no chat, que no final da nossa reunião nós vamos ter um momento de interação para tratar sobre adaptação curricular, sobre as particularidades da educação especial, aproveitando também a presença da Fernanda no dia de hoje. E retomando que a avaliação, né, será por meio de formulário, que acontece sempre no final da nossa reunião, que a gente coloca no chat para vocês, tá bom? Então, que nós tenhamos um bom dia, né, de formação no dia de hoje. Então, a pauta de hoje, como eu tinha comentado com vocês, é tomar conhecimento sobre a legislação referente à educação especial, compreender e refletir sobre as especificidades da educação especial. A Fernanda vai trabalhar as orientações gerais conosco. Vamos ampliar os saberes a respeito da elaboração de atividades adaptadas, compreender o trabalho colaborativo entre os professores dos componentes curriculares e os professores de atendimento educacional especializado para o desenvolvimento das aprendizagens desses estudantes. Então, vamos ver o papel de cada um deles nesse momento, né? O professor titular, o componente curricular e o professor da sala, né, de atendimento especializado. E também participar da apresentação de modelos de adaptação, atividades adaptadas, que eu e a Flávia pensamos um pouquinho como um modelo e sugestões para vocês. Então, Fer, vou baixar a minha aqui para você baixar o vídeo. Ok. Pronto, Fer, já baixei. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de Taubaté. Hoje eu venho falar com vocês um pouco sobre a educação especial e educação inclusiva, e eu começo falando com vocês um pouco sobre a resolução que abrange a educação especial e as suas especificidades. Para dar início à nossa conversa, eu trago para vocês a resolução SE68, de 12 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos público-alvo da educação especial na nossa rede estadual de ensino. A resolução considera alguns pontos, que são eles: o direito do aluno à educação de qualidade, a necessidade de se garantir o atendimento educacional especializado e inclusivo, respeitando as características individuais do público-alvo da educação especial e o pleno desenvolvimento do educando. O que essa resolução quer dizer, o que ela traz para nós e o que é importante que a gente considere? Então, nós precisamos saber que os estudantes público-alvo da educação especial, de acordo com a resolução e no artigo 3º, são considerados público-alvo da educação especial os estudantes portadores de deficiências, transtornos do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. Esses estudantes, eles precisam ser matriculados nas salas de recursos, no atendimento educacional especializado, e para que eles sejam matriculados nas salas de recurso,
naquelas unidades escolares em que possui a sala de recurso, ele precisa ser laudado. Então, uma equipe médica precisa fazer uma avaliação, laudar esse estudante e a gente pode fazer a matrícula deles nas salas de recurso. É muito importante que a gente saiba diferenciar. Os estudantes que possuem apenas defasagem de aprendizagem, eles não são público-alvo da educação especial. Então, muitas vezes, nós, professores, consideramos que um estudante, ele precisa fazer parte da sala de recurso. Muitas vezes a gente ouve falar muito sobre isso, existe essa troca, essa conversa, mas por que aquele estudante ele não faz parte da sala de recurso? Se ele não consegue desenvolver alguma atividade, uma habilidade que é proposta em sala de aula? Porque muitas vezes ele apenas possui uma defasagem de aprendizagem, que precisa ser avaliado pedagogicamente pelo professor, né, de cada componente curricular, para que ele possa desenvolver. Às vezes é uma lacuna que ficou nessa aprendizagem durante o processo educacional, o processo acadêmico desse estudante e que pode ser resolvido, certo? Se o professor, ele considerar que aquele estudante, ele possui alguma defasagem, ou se eu desconfiar que ele pode ser público-alvo da educação especial, eu vou passar essas orientações para o meu gestor da unidade escolar, para que a gente possa fazer uma avaliação pedagógica. Nessa avaliação pedagógica, a gente vai conseguir observar, mediante algumas técnicas, algumas avaliações pedagógicas, se é apenas defasagem de aprendizagem ou se ele pode ser público-alvo da educação especial. Se for considerado, se for detectado pela avaliação pedagógica, a gente pede para que o gestor da unidade escolar faça o encaminhamento, mediante a conversa com os pais ou responsável, para que busque um auxílio médico, auxílio clínico, para que possa buscar uma avaliação clínica e detectar se realmente ele possui alguma deficiência, alguma necessidade, para que ele seja laudado e assim incluído na sala de recurso. Então, é importante que fique claro isso para nós, porque nós não podemos matricular um estudante na sala de recurso apenas se ele possui defasagem de aprendizagem, ok? Então, a gente vai conhecer um pouquinho agora das especificidades de cada estudante que possui deficiência. Então, nós temos os estudantes com baixa visão. Então, aqueles que possuem baixa visão, nós precisamos ter utilizar de algumas técnicas, metodologias diferenciadas. Então, geralmente, essas atividades para o estudante de baixa visão, elas precisam ser ampliadas e a fonte Verdana 24. As palavras, elas devem ser espaçadas, né, espaçamento entre linhas, para que dê uma diferença de altura para que ele possa conseguir visualizar e sempre utilizar imagens, gravuras que tenham poucos detalhes, que não tenha muito contraste, que seja ampliado também as imagens, e se essas imagens houver, deve descrever e usar legendas. Nós temos os estudantes cegos, né? Nós temos alguns na nossa rede estadual. Os cegos, eles utilizam o braille, muitos deles não sabem o braille também, e na nossa rede nós também temos a dificuldade com o material em braille, tá? Então, como que a gente vai fazer? Como que nós, professores em sala de aula, faremos com esses nossos estudantes cegos? Então, as atividades para eles, elas devem ter enunciados curtos, e quando eu falo enunciado curto, é o enunciado falado, né? Então, a gente deve fazer como? Sugerir aplicativos interativos que eles possam ouvir, que esses enunciados sejam curtos, para que seja de fácil entendimento. A gente deve sugerir links para melhor compreensão de temas, então, videoaulas, audiobooks, que são os livros falados, e sugerir materiais táteis, para que o cego possa ter essa facilidade de compreensão. E importante ressaltar que uma avaliação, que muitas vezes se pergunta como que eu vou fazer essa avaliação,
eu vou fazer avaliar o cego de forma que ele possa gravar também as suas atividades, ele vai falar uma prova oral, para que ele possa transmitir ao professor o conhecimento, se ele conseguiu compreender, se ele atendeu aquela habilidade necessária para que ele possa prosseguir no seu processo de aprendizagem. Os estudantes que possuem deficiência intelectual. Nós devemos estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico, que o deficiente intelectual, ele precisa muito desse desenvolvimento de raciocínio lógico. Como que a gente pode fazer isso? Incentivando sempre a autonomia desse estudante, estimulando com atividades visual, figuras coloridas, palavras destacadas. As atividades para o deficiente intelectual, elas devem ser práticas e concretas. Então, elas não podem ser atividades robustas, que demandam de muitas estratégias. Então, ela tem que ser prática, direto no objetivo. E é muito importante que a gente possa ler para esse estudante. Os estudantes surdos. Os estudantes surdos, é fundamental que o interlocutor que acompanha esse estudante surdo, tenha acesso antecipado aos roteiros. Então, aqui nós estamos falando do estudante surdo, de modo geral, mas então nós temos alguns pontos importantes. O estudante surdo que possui o pleno desenvolvimento da língua brasileira de sinais, que é Libras. Então, se ele possui o domínio da Libras, ele vai ter um interlocutor em Libras acompanhando diariamente nas suas aulas. E temos os estudantes surdos que eles não têm o domínio da Libras. Então, muitas vezes, esse estudante que não tem o domínio da Libras, ele fala, claro, tem um problema na fala, muitas vezes, na dicção, mas a gente consegue ouvir, a gente consegue ter a percepção, e ele também consegue nos compreender, muitas vezes pela leitura labial. Então, é importante sempre que o professor fique de frente com o estudante, para que ele possa fazer a leitura labial. Claro, o professor, ele deve estar sempre explicando de frente para o aluno, para o estudante, todos eles, mas para o surdo é muito importante para que ele possa fazer a leitura labial, e se ele tiver um acompanhamento do professor interlocutor, também que o interlocutor possa acompanhar essa explicação e transmitir através da interpretação para esse estudante. Então, voltando aqui, é fundamental que quando tenha o interlocutor, o acesso aos roteiros sejam passados com antecedência, para que o interlocutor, ele possa fazer a leitura do material e, posteriormente, fazer a interpretação para o estudante. Lembrando que o interlocutor, ele não é o professor do estudante, mas sim ele faz a mediação do conteúdo para a interpretação em Libras, para que o estudante possa compreender. Os enunciados também devem ser curtos, claros e objetivos. Nós devemos priorizar o uso de verbos no infinitivo e o uso de recursos visuais, figuras, gráficos, tabelas, enfim, muito importante para o surdo, porque ele é muito visual. Outro ponto importante para quem possui estudante surdo, muitas vezes nós, professores, cobramos a escrita do estudante de forma coerente. E o surdo, a primeira língua dele é a língua brasileira de sinais, que é Libras. Então, ele vai escrever de forma ao contrário, ele vai usar os verbos geralmente no infinitivo, o surdo ele não conjuga verbo. Então, nós devemos considerar a escrita do surdo, mesmo que essa escrita esteja errônea, que ela esteja errada, escrita de forma incorreta. Então, nós vamos considerar uma avaliação, como eu disse para vocês, nos cegos, que a gente deve considerar o verbal, o oral. O surdo a gente deve considerar a Libras dele. Então, se eu preciso fazer uma avaliação, um exemplo, eu vou pedir para que o interlocutor venha junto, ele sempre vai estar junto para fazer essa interlocução. O surdo vai fazer Libras do que ele compreendeu, daquela habilidade que foi sugerida, que foi trabalhada, e o intérprete ele vai passar para o professor o que foi que o surdo disse. E aí eu vou considerar se está certo ou se não está certo. Então, é uma das formas de se trabalhar.
Os estudantes autistas. As atividades para eles, elas precisam ser de complexidade crescente, incorporando gradativamente alguns materiais e objetos. As imagens para o apoio dos enunciados também são muito importantes, mas para o autista tem que ter muito cuidado para não exagerar no estímulo visual. E é importante ler também para o estudante. Então, vocês conseguem perceber? Cada estudante tem a sua especificidade. E isso, a gente tem que ter a consciência de que para todos os nossos estudantes. Então, em uma sala de aula, nós temos a diversidade. Então, nós podemos ter os alunos com necessidades especiais incluídos na nossa sala, cada um com a sua especificidade, mas eu também tenho os demais estudantes, que nenhum é igual ao outro, e a gente consegue perceber isso diariamente. Então, as estratégias, as metodologias utilizadas, elas devem ser diversificadas. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os professores especialistas e os interlocutores. Os professores das salas de recurso. Então, quem são eles? Os professores especialistas das salas de recurso, que é o nosso atendimento educacional especializado. Então, os professores, eles têm a função de apoiar e orientar os professores, os estudantes e familiares. Eles elaboram roteiros de estudos para a continuidade do atendimento especializado. Então, roteiro de estudo. O professor da sala de recurso, ele não prepara atividades específicas. Ele, claro, ele em conjunto com o professor da sala regular, do componente específico, ele vai trabalhar em conjunto. Ele pode preparar algumas atividades, mas atividades que são próprias da sala de recurso. Então, é importante a gente ter a consciência e diferenciar o que é um roteiro de estudo para a sala de recurso e o que é um roteiro de estudo preparado pelo professor do componente curricular, que vocês vão ver mais adiante no final da nossa conversa, com cada PCNP da área específica, que vai falar um pouquinho com vocês sobre a adaptação curricular. O professor também da sala de recurso, ele deve planejar, elaborar cronograma de atividades e elaborar portfólio das atividades enviadas e devolutivas. Nós estamos falando agora sobre o período do distanciamento social que nós estamos vivendo, então eu procurei trazer o foco para esse momento. Então, em contato com os nossos professores da sala de recurso, a gente tem conversado bastante sobre isso. Então, o papel dele é fazer a mediação, tá? Entre o professor e o estudante. O professor do componente curricular específico deve preparar as atividades adaptadas com o apoio do professor especializado. Quem prepara a atividade adaptada é o professor do componente curricular. O professor especialista, ele é o apoio, ele é o auxílio para que o professor possa desenvolver essas atividades. E aí, mediante tudo isso, o professor especialista, ele mantém um roteiro de estudo para direcionar aquele estudante que ele faz o acompanhamento, que quando está presencial, ele faz todo esse cronograma de estudos e mantém os seus registros, os seus portfólios, para que a gente possa ter esse acompanhamento da aprendizagem. O professor especializado, ele também, nesse período, deverá manter um canal digital, né, com os pais e os responsáveis, para que ele possa esclarecer as dúvidas dos estudantes. Então, os nossos professores da sala de recursos, eles têm mantido esse canal digital, por diversos meios digitais que nós utilizamos, para que ele possa dar o suporte a esse estudante que está em casa em momento de distanciamento social. Eu gostaria de aproveitar e falar um pouquinho também com os nossos professores das salas de recursos que estão participando das ATPCs, estão nos apoiando muito e realizando trabalhos maravilhosos com esses estudantes que não podemos deixar parar a aprendizagem. Não devemos e não podemos deixar que o processo contínuo da aprendizagem aconteça, e eles têm um papel muito importante nessa mediação. Eu gostaria de agradecer novamente e parabenizar também os professores das salas de recursos. E os nossos professores interlocutores de Libras.
Como eu já falei para vocês, eles são apoio aos professores do regular para sugerir adaptações de acesso, recursos visuais, figuras, links de vídeo em Libras, apoio por videochamada com os estudantes, elaboração de cronogramas de apoio, informar o professor da disciplina se precisa de atividades impressas, porque tem surdo que consegue realizar a atividade impressa e escrita, e tem surdo que é só na Libras. E aí, quem faz toda essa mediação é o professor interlocutor, que também mantém um canal digital com os estudantes, os familiares, e também gostaria de parabenizar os interlocutores de Libras, que também realizam um trabalho fantástico com esses estudantes, tanto em sala de aula, quanto agora nesse período de distanciamento social. Essas atividades não presenciais, então, elas devem garantir a continuidade da aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial. Precisamos garantir essa aprendizagem mesmo à distância. Sabemos de todas as dificuldades, reforçamos que os estudantes que não possuem acesso à internet, aos meios digitais, quando retornarmos presencialmente, todo esse processo, ele vai ser retomado, mas é importante que aqueles que tenham acesso, que a gente não deixe de contemplar, a gente não deixe que essa aprendizagem chegue até ele, e para isso nós temos os nossos professores especialistas que estão junto com vocês, professores, para realizar esse trabalho. Também quero parabenizar os professores de todos os componentes curriculares que eu tenho recebido atividades adaptadas, em conjunto com o professor especialista, para esses estudantes público-alvo da educação especial. O papel de vocês é muito importante na aprendizagem de todos os estudantes. Então, parabenizo todos vocês, professores, que estão desenvolvendo e realizando trabalhos maravilhosos. Para que essas atividades não presenciais também aconteçam, nós devemos ter algumas tarefas colaborativas, né? Nós trabalhamos em colaboração uns com os outros. Então, entre os professores do componente curricular específico de cada disciplina e do professor que atua no atendimento educacional especializado, que é sobre a forma de sala de recursos que nós temos na rede estadual. Então, a gente trabalha sempre junto, o professor do componente específico com o professor da sala de recursos, para que essa aprendizagem, para que essas atividades cheguem até esses estudantes. E para isso, a equipe gestora, ela deve assegurar que todos os estudantes tenham acesso às atividades propostas. Então, elas podem ser realizadas, elas devem ser realizadas de forma remota, disponibilizada por meio digital, se ele tiver acesso, ou, se for necessário, também atividades impressas, que muitos professores têm feito, né, disponibilizada a impressão, para que a equipe disponibilize esse material aos estudantes. Eu trouxe para vocês alguns documentos e materiais de apoio. Aqui eu cito apenas o documento, claro, mas esses documentos todos estão disponibilizados no site do Núcleo Pedagógico, na parte de educação especial. Eu convido vocês, quando puderem, dar uma olhadinha na parte de educação especial. Nós temos bastante material, muitos materiais preparados pelos professores especializados, e também pelos professores do componente específico, e todo o material que eu recebo eu disponibilizo na página do site, e esses documentos importantes, documentos orientadores, estão disponíveis lá para leitura na íntegra. Então, nós temos o documento orientador. O documento orientador, todos vocês receberam, e dentro desse documento orientador, nós temos uma parte específica que trata sobre as atividades não presenciais nesse momento de distanciamento social. Então, eu destaquei esse material também, onde fala da educação especial inclusiva, e está disponível no site. Nós temos também três materiais que apoiam o nosso trabalho nesse momento, nessa questão da educação especial inclusiva, que é a avaliação inicial, é um anexo chamado de anexo 1. Esse material, ele é específico da sala de recursos. Então, quando chega um estudante
logo no início do ano, e que ele não esteja matriculado ainda na sala de recurso, ou que ele esteja e precisa refazer uma avaliação, mas logo, a princípio, é uma avaliação inicial que a gente faz quando chega um estudante, e aquela questão que eu citei para vocês no início, eu percebi que o meu estudante, ele precisa de um apoio. Eu vou encaminhar para o gestor da unidade escolar a lista dos alunos que eu percebi que possa precisar desse apoio, e o professor especialista vai fazer uma avaliação inicial. Nessa avaliação, vai detectar se ele apenas possui a defasagem de aprendizagem ou se é possível que ele precise frequentar a sala de recurso. Então, essa avaliação inicial, que é chamada de anexo 1, é material próprio da sala de recurso. Temos também o anexo 2, que é o chamado PAI, que é o Plano de Atendimento Individual, que também é material do professor da sala de recursos, que ele vai manter esse plano. É como se fosse um plano de aula do professor regular, mas é o plano específico da sala de recursos, onde ele vai constar todas as atividades, tudo que ele vai fazer, um roteiro de atividades, ele vai manter esse registro. E nós temos o registro de adaptação curricular, que é o anexo 3. Esse anexo 3, ele é próprio do professor do componente curricular específico. Então, cada professor que possui um estudante matriculado na sala de recurso, ele deve fazer a atividade adaptada. E quando ele fizer essa atividade adaptada, ele deve manter os seus registros também neste documento que é chamado de anexo 3. Se algum professor não conhece esse material, tem o estudante que é da sala de recursos e ele não conhece esse material, eu peço que entre em contato com o gestor da unidade escolar, que o gestor da unidade escolar apresente esse documento, que também temos disponível no site, e qualquer dúvida também pode me procurar. É importante, eu gostaria de destacar neste ponto, que muitas vezes, quando a gente fala da dificuldade de aprendizagem, que eu citei no início, também o estudante que possui a defasagem de aprendizagem, ele também precisa de um material adaptado. Não somente o estudante que é matriculado na sala de recurso. Então, o material adaptado, o próprio nome já diz, eu faço a adaptação daquele material para que a compreensão do meu estudante seja melhor, ele consiga compreender de forma clara. Então, se aquele complexo ele não está conseguindo e ele possui uma defasagem, então eu vou fazer um menos complexo para que ele consiga compreender, e aí eu vou aumentando o grau de dificuldade aos poucos. Então, é importante, né, deixar para vocês que a adaptação, ela não é específica apenas dos estudantes do público-alvo da educação especial, mas sim a todos aqueles que eu perceber, né, em sala, que ele precisa também. E, por último, nós temos o registro e roteiro de atividades, que, neste momento, todos estão fazendo, devem estar fazendo, para que a gente possa ter esse registro de tudo que aconteceu nesse período, né, de distanciamento e também posterior a ele, dos meus estudantes, para que eu possa acompanhar o processo de aprendizagem. Aqui eu trouxe para vocês um pouco sobre o roteiro de estudos em casa. O que precisa para que esse meu estudante, ele consiga realizar? Então, se faz necessário focar nas necessidades e potencialidades do estudante. Então, essas informações, elas encontram-se no anexo 1 da sala de recursos. Dessa forma que eu falei para vocês, que precisa estar em conjunto, o professor da disciplina específica e o professor especialista da sala de recursos. Eu vou olhar o anexo 1 e, conforme essa avaliação, eu vou verificar quais são as necessidades e as potencialidades desse meu estudante para que eu possa preparar um roteiro. Saber se o estudante deverá aprender, saber o que o estudante deverá aprender dentro do componente curricular. Então, ele é autônomo, ele conta com a ajuda da família. Se ele conta com a ajuda da família, muito importante, devemos contar com a ajuda da família, e quando conseguimos contar, muito importante. Então, a família vai ajudar
apoiar nas atividades enviadas a ele, e se ele é autônomo, ele consegue realizar algumas atividades sozinho. Saber também se ele tem acesso à tecnologia e se necessita de atividade impressa. Como já foi falado, né, se ele tiver acesso à internet, se ele possui acesso aos meios digitais, fica mais fácil nesse momento, mas se ele não possui, a gente também pode viabilizar as atividades impressas. Ainda sobre o roteiro de estudos, com base no objetivo, nós devemos definir as atividades. Então, nosso objetivo, mediante aquela habilidade, é esse. Então, eu vou definir a atividade que ele deve realizar, materiais e recursos que possibilitem o seu cumprimento. Então, é a adaptação curricular, que vai ser falada, esboçada para vocês ao término da nossa conversa. Como e quando avaliar? Então, eu preciso pensar como que deve ser, quando e como eu devo fazer essa avaliação. Após a verificação do cumprimento dos nossos objetivos, da evolução, do processo contínuo, lembrar que existem diversos instrumentos de avaliação, né? Então, nós temos atividades escritas, atividades orais, nós temos vídeos, hoje nós temos diversos meios de avaliação, então, mediante essa verificação do nosso objetivo, nós vamos avaliar e verificar se ele cumpriu aquela atividade proposta, o objetivo e a habilidade. O professor de componente curricular específico, ele deverá registrar tudo no anexo 3, como já falei para vocês, o material, né, o documento que está disponível no site, o anexo 3, as adaptações curriculares que foram disponibilizadas aos estudantes. Planejamento de roteiros para as atividades não presenciais. Então, algumas sugestões para preparar esse roteiro para os estudantes que são público-alvo da educação especial. Videoaulas, são muito, muito importantes, bem visuais. Listas de exercícios, atividades diferentes contemplando a mesma habilidade. Então, as atividades diferenciadas, metodologias diferenciadas, são muito importantes para esses estudantes. Explorar a atividade com a área de interesse. Então, eu conhecendo o meu estudante, eu sabendo das potencialidades, das necessidades deles, que também vão constar no anexo 1, eu procurar explorar essas atividades, porque eles possuem alguns interesses, como todos nós, e fica mais fácil para que ele consiga desenvolver o que foi proposto. Indicar ou disponibilizar sugestões de jogos e APs, né, apps, que também temos vários aplicativos que contemplam o objetivo que a gente propõe, e depois eu posso também sugerir alguns aplicativos para vocês, disponibilizar no site. Propor atividades práticas e simples. Então, as atividades práticas, muitas vezes eles conseguem realizar com materiais recicláveis, então é legal sugerir essas atividades práticas, pedir para que eles tirem foto, enviem para vocês essas atividades. E a gente já está chegando no nosso momento final, nosso momento de reflexão, que aqui eu quero pedir para vocês, de coração bem aberto, para que nós tenhamos esse olhar reflexivo para todos os estudantes, todos eles. E se eu costumo dizer assim, se eu tenho uma sala de aula com 35 estudantes, e eu tenho um estudante que é público-alvo da educação especial, eu não tenho 35 e mais um. Eu tenho 35 estudantes e todos eles estão sob a minha responsabilidade. Então, o meu olhar precisa ser um olhar de cuidado, um olhar de carinho, um olhar que eu pense o que eu posso contribuir para aquele meu estudante, porque o processo de aprendizagem, ele é possível, mas para isso nós precisamos querer, saber e conhecer. Então, para isso eu trouxe para vocês um pouquinho da especificidade de cada um. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas. Os gestores das unidades escolares também estão com vocês para que possa conversar e a gente possa fazer o nosso trabalho de forma pontual e que a gente possa atingir
a todos os estudantes, sabendo que cada dia é um dia e cada passo dado é importante para todos os nossos estudantes. Se ele avançou um degrau, é uma vitória, é um ganho para nós. Então, eu quero pedir para vocês para que tenham esse olhar mesmo diferenciado. Eu sei das dificuldades, eu sei das necessidades que muitas vezes nós encontramos, mas nós estamos juntos. E para isso a gente precisa unir realmente as nossas forças para que atinjamos os nossos objetivos e a aprendizagem plena dos nossos estudantes. E aí eu deixo a mensagem para vocês. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Muito obrigada. A gente vai bater um papo ao término da nossa explanação da TPC, onde todos agora vão falar um pouquinho sobre adaptação curricular. Peço para que vocês anotem as dúvidas, para que a gente possa sanar ao final da TPC, e caso ainda fique alguma dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo também, eu me coloco à disposição. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada pela formação, pela fala, né? Mais uma tarde aí de muito aprendizado, né? Para todos nós e as informações. Vamos dar continuidade. Bia. Material, PPT. Muita coisa boa, né, gente? Importante, importantíssimo. Então, A aqui Fernanda. nós temos, tá aparecendo? Oi, Bia. Tá aparecendo o material? Vocês estão vendo, pessoal? Não. Não está aparecendo, Bia. Então, tá lá. Isso, baixou o vídeo da Fer, né? Agora o material do nosso ATPC. Apareceu. A Bia vai ler um texto. Obrigada. Todos estão vendo? Tá joia. Legal. Então, para iniciar continuar, né, com a nossa formação, falando um pouquinho sobre essa questão da adaptação, sobre a educação inclusiva, eu gostaria de fazer a leitura de um texto para a gente refletir um pouquinho, não só essa característica, né, das atividades adaptadas, da adaptação curricular, mas o nosso olhar enquanto professor, a nossa prática em sala de aula, e até mesmo, às vezes, como é o olhar da nossa escola para os estudantes, né? Para todos eles, aqueles que encontram, né, que têm as suas deficiências, mas aqueles que também têm, né, às vezes uma dificuldade na aprendizagem, então para todos eles. Então eu trouxe para a gente refletir um pouquinho um texto que é do Celso Antunes, que ele é um geógrafo. Hoje em dia ele, né, trabalha muito a questão das inteligências múltiplas, se dedica a esse tema. E no livro dele, esse livro, Como Desenvolver Conteúdos Explorando as Inteligências Múltiplas, ele traz um capítulo bem curtinho que fala sobre o Luizinho da segunda fila. Então eu vou ler para vocês o Luizinho da segunda fila. Marcelo é um excelente professor de geografia. Na aula sobre Pantanal, até excedeu-se. Falou com entusiasmo, relatou com detalhes, descreveu com precisão, preencheu a lousa com critério. Soube fazer com que os alunos descobrissem na interpretação do texto, do livro, a magia dessa região quase selvagem. Exibiu um vídeo, congelou cenas, enriqueceu-as com detalhes, com fatos experimentados, acontecimentos do dia a dia de cada um. Em sua prova, é evidente, não deu outra, uma redação sobre o tema e questões operatórias que envolviam o Pantanal. Seus rios, suas aves, sua vegetação, a planície imensa. Os alunos acharam fácil, apanharam suas folhas e começaram a trazer, palavra por palavra, suas imagens para o papel. As canetas corriam soltas e as linhas transformavam-se em parágrafos. Marcelo sabia o quanto tinha que corrigir, mas vibrava. Sentia que os alunos aprendiam, descobriam o interesse em que sua ciência despertava.
Não pôde conter a emoção diferente quando Heleninha, sua aluna predileta, foi até a sua mesa e afante solicitou: "Posso pegar mais uma folha em branco?" O único ponto de discórdia, o único sentimento opaco que aborrecia Marcelo era o Luizinho, aquele da segunda fila. Puxa vida, pensava. Luizinho assistira todas as suas aulas, arregalara os olhos com as explicações e agora, na prova, silêncio absoluto, imobilidade total, nem sequer uma linha. Sentiu ímpetos de esganar Luizinho, mas tudo bem, não queria se irritar. Luizinho pagaria seu preço, iria certamente para a recuperação. Se duvidasse, poderia até mesmo levá-lo à retenção. Seria até possível arrancar um ano inteirinho de sua vida. Minutos depois, avisou que o tempo estava terminando, que entregassem suas folhas. Viu então que rapidamente Luizinho desenhou, na primeira página das folhas de prova, o Pantanal. Rico, minucioso, preciso. Marcelo emocionou-se ao ver aquele quadro de irretocável perfeição nas mãos de Luizinho, que coloria as últimas sombras. Entusiasmado, indagou. E aí, Luiz, você já esteve no Pantanal? Não, Luizinho jamais saíra de sua cidade. Construiu sua imagem a partir das aulas ouvidas. Marcelo sentiu-se um gigante e, de repente, descobriu-se o próprio Piaget. Havia, com suas palavras, construído uma imagem completa, correta e absoluta na mente de seu aluno. Mas deu 0 pela redação. É claro, naquela escola não era permitido que rabiscassem as folhas de prova. A história de Luizinho repete-se em muitas escolas. Sua inteligência pictórica é imensa, colossal, lúdica, clara e contrasta visivelmente com as limitações de sua competência verbal. Expressou-se o que sabia, da maneira como conseguia, mas não são todos os professores que se encontram treinados para ouvir linguagens diferentes daquelas que a escola instituiu como a única e universal. Então, eu fiz questão de trazer esse vídeo, esse texto, para a gente discutir um pouquinho sobre esse olhar, né? Hoje nós vamos falar sobre adaptação curricular, mas mais do que a adaptação curricular, eu penso que é importante esse olhar, né? Esse olhar para o indivíduo, para cada um. Como a Fernanda diz, cada aluno ali, nosso, ele é um ser único, com as suas qualidades e também com as suas, né, limitações. E eu acho que isso que é o importante quando a gente tem, né, lá na nossa sala tão heterogênea, esse cuidado, principalmente ali ele falou de uma questão muito discutida na nossa escola, que é a questão da avaliação. Mas aqui a gente também vai falar um pouquinho sobre adaptação e achei muito interessante esse texto para a gente refletir um pouco da prática, né, da nossa prática na escola. Eu acho que toda leitura, né, dentro dessa temática, ela é sempre muito bem-vinda, né, para a gente pensar um pouquinho qual a realidade que a gente está vivendo, né, e quais alunos que a gente tem que atender, né, atender no sentido de estimular as aprendizagens, a oportunizar formas diferenciadas de conhecimento. E aí a adaptação curricular vem ao encontro disso aí também. O que é adaptação curricular, né, de acordo com os documentos? É planejar estratégias didáticas que possam estabelecer uma comunicação com o aluno, né, a fim de que possa desenvolver e ampliar seus conhecimentos, suas aprendizagens e por conseguinte, desenvolver as suas capacidades cognitivas, né. Quando a gente está falando de desenvolvimento das aprendizagens, essa temática envolve estimular, ampliar, desenvolver, né? E a gente consegue isso com a nossa didática, né? Com o jeito de pensar a nossa aula, que essa didática ela possa se comunicar com o aluno de cada vez mais que ele tenha estímulos, que ele tenha interesse em aprender, né? E de que forma essa adaptação curricular pode acontecer? Ela é aberta, ela tem um caráter flexível, né? E ela também trabalha muito a contextualização, o que vem a ser
a gente precisa conhecer o nosso aluno, né? E só o dia a dia e esse conhecimento que a escola oferta dentro do dia a dia da escola, e nós agora em aula remota, é que é possível a gente estabelecer e planejar as nossas aulas pensando nessa adaptação curricular. Então, um dos pontos mais importantes é o conhecimento, conhecer o aluno, né? E a gente, para conseguirmos planejar a nossa aula, de acordo com as especificidades de cada aluno, né, com as suas diversas deficiências, né? De acordo com cada deficiência. Então, dentro do nosso currículo, a adaptação não implica no novo currículo, ou seja, o nosso currículo paulista, ele é um documento norteador que vem ali se baseando no desenvolvimento das habilidades para todos os alunos. E a gente se chama de adaptação curricular porque a gente vai adaptar a essas necessidades do qual aqui nós estamos conversando. E essa adaptação, ela tem que também atender à diversidade desse público, né? Tanto dos que têm dificuldades das aprendizagens, como o público-alvo da educação especial. Sempre a gente pensando aqui nesse contexto que os envolve. Pode seguir. Então, para que adaptar? Para quê, né? Para quem? É para atender as necessidades educacionais especiais. Aliás, todo mundo tem um pouquinho, né? Todo mundo tem a nossa necessidade especial de ser atendido. Então, é um carinho muito grande quando você atende essas necessidades especiais. De que forma? Para favorecer esse acesso ao conhecimento, no seu uso funcional, para que ele consiga, com esse movimento, administrar a sua própria vida, proporcionar o quê? A sua autonomia para que ele se sinta motivado e capaz de motivar na sua vida prática e na sua vida em sociedade, né? Acredito que isso, claro, é uma das premissas do nosso currículo e que ele vem lá desde a BNCC. Mas o que é importante é que a gente, enquanto tema do qual nós estamos trabalhando, que é adaptação curricular e público-alvo da educação especial, isso fique cada vez, e seja mais intensificado, né? Porque todas as crianças e os adolescentes, eles gostam da escola e acreditam nisso, né? Acreditam que o conhecimento e acreditam no professor, né? Acima de tudo. E quem deve desenvolver essa adaptação? Os professores. Os profissionais, junto aí com a equipe pedagógica da escola, se utilizar dos profissionais que tiver a mais, que a escola possa estar atendendo, e desenvolver essa articulação, né? Trocar as boas práticas, e cada aula e cada planejamento de aula, ela é um momento de aprendizagem, de rever, né? Da gente rever nossas práticas e rever nossos conceitos, tá bom? É isso. Vamos seguir? Agora nós vamos falar um pouquinho aí de exemplos de adaptação curricular, tá? Isso. Então, quando eu e a Flávia, né, pensamos nesse desafio, que é a adaptação curricular, porque nós sabemos que é um desafio nas nossas escolas, a adaptação, porque a gente tem que pensar cada indivíduo, de acordo com a sua dificuldade, na adaptação para ele, né? E então, nós pensamos aqui numa situação hipotética, né? No meu caso aqui, eu escolhi o 6º ano do ensino fundamental, para trabalhar uma adaptação curricular. Então, nesse sentido, eu peguei a situação de aprendizagem 1, então eu reportei para aquele material que nós já temos disponível, que é a situação de aprendizagem 1, que refere-se à cartografia e às suas tecnologias, para trabalhar um pouquinho de como realizar essa adaptação, né? Então, como olhar o material que está posto, que está construído já, né, que está disponível na casa dos nossos estudantes, e como pensar em atividades adaptadas a partir do que está, né, presente no caderno do estudante. Então, nesse sentido, é importante ressaltar que, como a Fernanda diz, que a adaptação precisa partir do professor do componente curricular, que é o professor do componente que vai ter claro quais são os objetivos daquelas atividades, né? Então, aqui eu grifei, né, as habilidades dessa situação de aprendizagem. É uma situação que contempla 3 habilidades, e as 3 habilidades se referem-se às formas de representação e pensamento espacial. Então, entre as habilidades, né, reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem, identificar os pontos cardeais e colaterais
e também analisar os diferentes tipos de sensoriamento remoto existentes. Então, nesse sentido, eu fiz um exercício de fazer uma adaptação dessas atividades, mas lembrando que as habilidades são as mesmas, né? O que a gente tem é uma adaptação no nível de dificuldade. Então, nesse sentido, eu criei aqui o enunciado, que a gente falou que é tão importante nos nossos roteiros de estudo, e aqui eu destaco a importância do trabalho colaborativo com a família. A parceria da família é essencial, né? Então, aqui eu coloquei, além de ter, né, a saudação ao estudante, a saudação também à família, trazendo a família também como esse apoio. As atividades, elas são pensadas de maneira autônoma, né, que o estudante consiga. Mas aqui a gente sabe, às vezes, do nível de dificuldade, né, da dificuldade do estudante, ele precisa, assim, do apoio, né, e a família, nesse momento, ela é fundamental. Então, nesse sentido, o que eu fiz aqui para demonstrar para vocês? Eu peguei a atividade do caderno do aluno, o print dela, como ela aparece no caderno do aluno, e pensei como adaptar essa atividade. Então, a atividade 1 de geografia é sempre uma atividade de sondagem, né? Um início de conversa, que ela sempre trabalha como vamos dialogar. Nesse sentido aqui, ela traz várias perguntas e ainda pede para que ele exemplifique uma forma de linguagem, aqui no caso, né, identifique cada uma delas. Para fazer a adaptação, eu pensei, então, em colocar enunciados mais claros, mais objetivos e uma coisa por vez. Então, aqui a gente coloca um comando por vez, então, em vez de ter várias perguntas ao mesmo tempo. Aqui vocês vão perceber também que eu fiz a escolha aqui da caixa alta, né, das letras em caixa alta, justamente por ser um aluno de sexto ano, a dificuldade, né, da letra cursiva. Então, aqui a gente optou pelo uso da letra em caixa alta. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre essa parte da linguagem, que a cartografia também é uma linguagem, e peço para que ele identifique qual imagem é uma placa de trânsito. Então, aqui, nesse caso, eu fiz a adaptação dessa atividade nesse sentido. A atividade 2 dessa situação, ele traz a questão sobre os pontos de referência, né? E pede ali para que ele faça uma descrição sobre alguns trajetos. Para a adaptação, eu pensei numa coisa mais, né? Tem o mesmo objetivo, é trabalhar os lugares de referência, que os mapas são importantes para esse momento de orientação, mas ao invés, né, de trabalhar com um texto, uma descrição mais complexa, aqui eu fiz a opção por trazer, né, os nomes, os ícones usados ali naquele mapa, para que o aluno faça, então, a ligação entre a palavra e o símbolo utilizado no mapa. Depois, aqui na mesma atividade, em vez de descrever o trajeto de um lugar a outro do mapa, eu optei pelo tracejado. Então, aqui eu faço a solicitação de uso de algumas cores. Então, eu usei a cor azul para ele fazer um traçado entre a farmácia e a escola, o vermelho da livraria ao banca de jornal e o preto da academia até a área verde. Então, o objetivo de ele identificar os pontos de referência, ele continua, né? Eu só fiz uma adaptação aqui, nesse caso. Aqui eu trago a atividade 3, o caderno do aluno, em que já é uma atividade mais complexa. É uma atividade de problematização e é uma atividade que foi pensada numa realidade lá dentro da escola, em trabalho colaborativo, trabalho em grupo, professor mediando toda essa discussão. Então, nesse sentido, eu pensei na substituição dessa atividade. Então, em vez de realizar essa, pedir, então, que ele faça, então, já que a gente falou de pontos de referência, que é ainda o objetivo dessa atividade, que ele faça, então, um desenho, né? Faça um desenho que represente o trajeto da sua casa até a escola, utilizando esses pontos de referência. E aqui, caso o estudante não consiga desenhar, essa atividade também pode ser feita oralmente, né? Aí depende da característica de cada estudante. E aqui na atividade 4, vocês vão perceber que a partir dessa atividade foi uma adaptação que não foi a Beatriz que criou. Aqui eu fiz questão de trazer a adaptação dessa atividade em que eu encontrei num site, num blog, né, um blog aqui nesse caso da Maria Madalena, é um site muito rico de adaptação,
é uma professora da nossa rede, em que ela tem ali inúmeras atividades de adaptação, então a gente pode sim buscar, né, algumas adaptações para algumas atividades. Então, nesse caso aqui, eu fiz questão de trazer uma adaptação, que não foi a Beatriz que criou, mas que foi uma adaptação que ela tem ali não só de geografia, de história, sociologia, filosofia, de todos os componentes. No blog delas vocês encontram já atividades adaptadas do caderno do estudante da nossa rede, e outras também. Então, aqui é a mesma coisa, nessa atividade 4, que vai falar sobre os movimentos da Terra, ela também tem uma atividade adaptada para isso, então eu trouxe aqui para vocês verem, é um print da atividade que ela propõe no blog dela. A mesma coisa, a Roda dos Ventos aqui, pede para que o aluno, né, identifique os pontos cardeais e colaterais, que é um objetivo e é uma das habilidades previstas nessa situação de aprendizagem, e ela traz aqui também a atividade adaptada para essa situação, né? Então, aqui eu fiz questão de trazer, além do que eu pensei, né, de adaptação, algumas adaptações já prontas do caderno do estudante. E aqui a mesma coisa, ela também já traz a questão do sensoriamento remoto, que é um outro objetivo, ela também já traz uma atividade adaptada no blog dela. E para finalizar aqui a questão da adaptação, quando a gente fala de cartografia, nós temos uma bibliografia muito extensa, né, e trabalhos bacanas sobre a cartografia tátil. A cartografia tátil, ela foi, né, pensada primeiramente para atender os alunos cegos, né, as pessoas cegas, a questão do tátil, mas ela é uma importante ferramenta de aprendizagem. Então, a partir de dinâmicas, acho que é importante, né, quando a gente tem um aluno cego na nossa turma, é importante a gente inserir essa cartografia tátil, mas mesmo aquela turma que nós não temos, porque a gente trabalha com competências socioemocionais, como, por exemplo, a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? E para o 6º ano, a cartografia tátil também, ela possibilita a maior compreensão, muitas vezes, das variáveis visuais utilizadas na cartografia, porque o aluno consegue, a partir daquele, né, da elaboração de um mapa tátil, trabalhar um pouquinho a questão das texturas, né? Então, aqui ele traz, esse print que eu trouxe é um print de indicações do caderno do professor, que faz a indicação de 2 materiais, e eu separei aqui o do IBGE Educa, em que ele traz um tutorial para a produção desses mapas táteis. Então, aqui eu deixo o convite para vocês, né? Acredito que muitos professores já fizeram vários trabalhos sobre mapas táteis, mas ela é uma ferramenta muito importante quando a gente está trabalhando cartografia na educação escolar. Então, tá. Na realidade, né, a gente, para preparar esse material para a nossa reunião, a gente também precisou se utilizar de pesquisas, consultar os sites, blogs, né? Então, sempre são referências muito importantes e boas para a gente estar tomando como base aí na preparação das nossas aulas, né, dos nossos roteiros, das nossas atividades. E a minha atividade, ela não ficou de fora disso. Como exemplo, eu peguei aqui um roteiro adaptado, né, de história para a primeira série do ensino médio. Esse aluno não tem uma alfabetização, a alfabetização dele não é total, né, tem algumas dificuldades, e para trabalhar a habilidade de identificar a historicidade das interpretações históricas, que nada mais é, né, a gente trabalhar o conjunto de narrativas que se constitui como história, né, então como que a história foi escrita e construída, se tratando de civilização grega, da civilização da Grécia Antiga, né, aí nós temos uma dificuldade, vamos dizer assim, né, um desafio, que é você reportar esse aluno, né, ao passado, né, então, essa questão de tempo, passado, presente, futuro, para um adolescente, uma criança, né, eles podem ter um pouco de dificuldade. Então, por isso que é importante a gente trabalhar os contextos, né, a vivência, a convivência com os nossos alunos e o nosso público, que vai nos dar a dimensão de que forma eu vou abordar as minhas temáticas e desenvolver as minhas habilidades, né, dentro de acordo com o currículo. E aí eu pensei aí
numa situação exemplar, né, num exemplo, eu trago aí as imagens caracterizando os homens gregos, mulheres gregas, estudantes em aula, lá no passado, né, no passado grego, Grécia Antiga. Então, aí eu chamo o aluno para uma atividade, querido aluno, hoje vamos estudar as principais influências da civilização grega antiga em nossa sociedade. Então, você sabe quem foram os gregos na Grécia Antiga? E aí seria uma forma, né, um chamamento aí para estar colocando o aluno nesse contexto. E usei as imagens, dá para trabalhar a leitura de imagem com esses alunos. No roteiro que vocês colocarem em casa, pode chamar a família para fazer essa leitura dessas imagens juntas, sempre está, né, desenvolvendo essa linguagem, no sentido de estimular, né, a leitura, principalmente a visual, né, nesse caso aqui. Aí eu também deixo o contexto embaixo, as imagens que você acabou de ver, retrata o dia a dia do povo grego, né, e assim por diante. Pode seguir. Aí eu convido o aluno a estar participando desse processo de atividade, eu chamo de processo investigativo, porque vamos supor, né, numa situação, eu já vinha nos outros roteiros, já colocando aí uma imagem de Sherlock Holmes nas minhas atividades, então ele sabe que a partir de agora ele vai estar sendo encaminhado para uma atividade. Então contextualizei, coloquei ele a par do assunto e a gente vai para a atividade agora. Pode seguir. E aí eu coloquei, né, observa as imagens, elas representam algumas atividades dos gregos na Grécia Antiga e influenciaram na formação de nossa sociedade. Aí, mais uma vez, eu coloquei as Olimpíadas, aí as imagens, procurei diversificar a temática, né, então filosofia, arquitetura, teatro, o voto, até o pessoal de filosofia pode estar trabalhando um pouco, no caso aí, da história da filosofia, né, é importante. Pode seguir. E aí eu coloquei, 2, né? A primeira foi 1, agora 2. Agora vamos ampliar os seus conhecimentos, observe as imagens com atenção e depois circulem as imagens que se relacionam com a Grécia Antiga. Aí eu coloquei uma orientação para auxiliar seu estudo, consulte a atividade 1 desse roteiro. Eu quero me atentar a esse detalhe, inclusive até eu corrigi, né? Ontem estava fazendo revisão do material, porque localizar o aluno na atividade é imprescindível, porque se a gente preparar, é importante então que ela tenha, assim, que ela contemple a página, e se precisar mudar, oriente onde que está a atividade que ele possa consultar. Nós estamos falando aqui de autonomia, e é muito importante, para desenvolver autonomia, a gente ter certeza do como tem que ser orientado, né? Então, a orientação, ela é muito importante para garantir, porque ele vai consultar, ele vai procurar, porque você está orientando, né? Pode seguir. Aí, para uma atividade já, vamos dizer assim, avaliativa, aí como queiram, né? Ou de devolutiva, né? Ou verificar as evidências de aprendizagens, é importante, lá eu coloquei, circule as imagens que tratam das principais influências da cultura grega antiga na nossa sociedade. Aí, para entender, então, esse papel da historicidade dessas narrativas que a civilização grega deixou ao longo da história, né, esse aluno vai estar procurando identificar aí, consultando junto com a sua família, com essa interação em aula remota, aonde que a civilização grega, de acordo com os materiais apresentados em forma de imagem, onde que entra aí essa narrativa trazida pelo povo grego. Aí nós temos aí o teatro, a matemática, as Olimpíadas, tá bom? Acho que é isso. Pode seguir, agora a Bia vai estar apresentando alguns suportes que podem ser consultados para a elaboração das aulas também, tá bom, gente? Obrigada. Então, uma ampliação do seu conhecimento, né? Lógico que educação inclusiva tem muito material, muito aporte. A Fernanda tem colocado, né? Ela comentou muitos materiais no nosso site, na pasta de educação especial. Aqui nós trouxemos mais algumas, tá bom? Algumas sugestões, a maioria delas do CAP, falando um pouquinho sobre a educação do atendimento especializado, né? Então, aqui tem vários materiais que vocês podem estar consultando. E trouxemos aqui a sugestão, né, de trabalho com jogos. Então, os jogos, ele tem, né, a Fernanda comentou um pouquinho sobre essa importância dos jogos que a gente tem ali, né, como um momento de uma aprendizagem diversificada.
então num período de uma atividade de sistematização, ou até mesmo, né, na hora da elaboração dos nossos roteiros. Então aqui nós trouxemos para o ensino fundamental algumas sugestões, tanto de história quanto de geografia. Aqui no caso é a Escola Kids, que tem bastante jogos para trabalhar com os estudantes. Aqui também tem algumas indicações de jogos online, e aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, de cartografia, que foi a temática que a gente abordou hoje. Tem vários jogos online que vocês podem estar fazendo com os estudantes, né? Pedindo. Aqui tem um blog que particularmente eu e a Flávia gostamos muito, que é o blog de um blog de história da Joelza, é uma professora de história, e tem vários materiais no site dela, entre eles a questão dos jogos, né? Então ela traz ali alguns jogos e tem um trabalho bacana de articulação com a componente de arte. Então aqui ela traz, por exemplo, a sociedade cultural a partir da leitura de imagem, que é uma obra de arte, né? Uma gravura de Debré, por exemplo. Tem quebra-cabeça, jogo de memória, né? Tem vários jogos, então aqui a gente só colocou o print de 4, mas tem vários jogos ali que podem ser abordados no componente de história e ainda fazendo um trabalho de, né, articulado com o componente de arte. Para quem não conhece, né, eu gostaria que vocês visitassem esse blog, porque ele traz coisas bem interessantes que a gente consegue utilizar com os nossos estudantes. E a linguagem da gamificação também, né, que é muito importante, que é amparado pelo currículo paulista, que vem aí do documento norteador da BNCC também. Então, aí você está unindo a gamificação, o uso das tecnologias e, olha, e aí a adaptação curricular, né, fica uma coisa bem rica, bem legal, né. Isso, e aqui também a gente traz a indicação de mapas interativos, então eu trouxe a indicação de algumas páginas, né, que trabalham sobre mapas interativos, que dá para vocês trabalharem também com a questão da adaptação curricular e um trabalho diversificado com todos, né? Então aqui é uma indicação de 2 sites que falam sobre esses mapas interativos. E aqui eu vou baixar minha apresentação. A Fer vai colocar agora para a gente um vídeo para a gente encerrar a nossa discussão, para abrir para os questionários, a conversa. Um vídeo, né, Flávia, para a gente fechar a nossa discussão, né, de hoje. Sim, sim, acho que o vídeo ele fala por si só, a gente está torcendo para que o áudio consiga ser possível para que todos possam vir, mas também se atenham à legenda que pode auxiliar também, tá bom? Aí a gente faz um comentário no final e abre para as interações, tá joia? Pode seguir, Fer. What's your favorite thing about Turner? That he's my brother. It makes me feel good to have a brother like him. I love you Why? because make me laugh. Make you laugh. Yeah, so hard. He has the best laugh in the world. Will you still be laughing together when you're adults? Yeah. Definitely. If we're doing it a lot now, then I'm pretty sure we're gonna do it in the future. I love it. What's the best thing about being brothers? Everything. Everything. Do you two ever argue? Yes. Yes, What do you argue about? I love talk of him. And I will tell him my opinion and when he was. Who wins the fights? He says he does every time.
He's my best friend. Tackle him, I'll beat him, me wrong. I mean, awesome. What do you think you'll be like when you're adults? Kind and loving. E aí, gente, pessoal muito emocionado? Importante, né? Muito importante. Na realidade, a gente quer que os nossos alunos, né, sejam felizes, estejam alegres, né? Para que tudo isso eles consigam se tornarem adultos, serem jovens, adultos felizes, e também, dentro dessa felicidade, né, sejam capazes e autônomos para conquistar e ser adultos com sonhos e com sonhos realizáveis, né? Eu acho que isso é a melhor mensagem. E o bom humor, né? A gente tem que ter alegria, tem que ter felicidade, né? E o público da educação especial nos passa muito isso. Eles enfrentam grandes dificuldades em termos de preconceito em relação a esse universo das aprendizagens, né? São ritmos diferenciados, não são os mesmos ritmos, mas o que é muito importante, não são os mesmos ritmos, porque o ritmo que se apresenta é o ritmo do sistema que nos é apresentado, né? Isso é muito importante deixar aqui. Então, a gente tem que atender esses ritmos de aprendizagem alegres, com alegria, com respeito, né? Para que sejam adultos também alegres, felizes e autônomos. Acho que essa é a melhor mensagem desse vídeo entre esses irmãozinhos. Tá bom? Isso é um beijo grande, a gente vai abrir para os comentários. Quer falar alguma coisa, Bia? Não, só reforçar, né, que eu coloquei aqui, vocês estão vendo o nosso site do Núcleo Pedagógico, todo o material que a gente sugeriu hoje vai estar disponível no nosso site, no material de ATPC. Retomar também que vocês visitem a página de Educação Especial, como a Fernanda comentou, tem muito material de atividades adaptadas, feita pelos professores, com apoio dos professores da sala de recurso, né? Então, retomar esse convite que a Fernanda fez a todos nós. Aqui colocar também o contato nosso de Ciências Humanas, todo o ATPC vocês já têm, né? Os nossos contatos, mas aqui destaco o contato da Fernanda, caso vocês tenham alguma dúvida, não hoje, mas surja alguma dúvida, né? O e-mail da Fernanda, que cuida da educação especial. E aqui deixar o nosso link de frequência e avaliação, a gente vai colocar no chat também. Agradecer, né, a participação da Fernanda, o dia de hoje, né, o aprendizado que a gente teve no dia de hoje, e também pedir, então, o encerramento da nossa gravação para aqueles que ficarem, né, de assistir depois, e agradecer mais uma vez a todos vocês por mais um encontro nosso, e agradecer em especial a Fernanda, que está aqui hoje para conversar com a gente a partir de agora. Bom, muito obrigada.